Saudações a você que está nos ouvindo nesse momento, seja ao vivo, seja pelo YouTube. Ficamos muito felizes da sua presença, ficamos muito felizes que você está permitindo que o culto familiar chegue na sua casa, no escritório, na faculdade, na escola, no hospital, onde quer que você esteja. Deus está com você. E por que eu digo isso, já abrindo o culto? Porque presenciei uma situação onde ouvi duas pessoas conversando e uma delas disse assim: ai, às vezes eu fico até sem jeito de colocar Deus nessa história. Aí a outra pessoa falou assim: como assim você fica sem jeito de colocar Deus nessa história? Deus já está em todos os lugares, Deus está em todos os momentos. Então eu queria deixar essa frase para você já começar esse culto em reflexão nessa noite, que antes de você clicar nesse culto, Deus já estava com você. Nos momentos da maior dificuldade da sua vida, Deus estava com você. E agora, Deus está com você. Ainda que você não acredite na existência dele, ele não deixa de existir e não deixa de te amar por isso. Então, dê uma chance para que a palavra do Senhor adentre o seu coração nessa noite. Amém? Amém. Vamos falar então com esse nosso Deus que está entre nós. Vamos pedir que Ele dirija esse culto, que Ele fale conosco, que Ele prepare o nosso coração para ouvir a sua palavra. E vamos conversar com Deus então. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos na Tua presença, em comunhão, para Te buscar, Pai, para mais uma vez adorar o Senhor, louvar e bendizer o Teu nome. E nós queremos, Pai, Te agradecer por cada um que está aqui, Te agradecer pela Tua presença, pela Tua companhia, pelo Teu cuidado, porque o Senhor está sempre conosco e porque o Senhor quer ter um relacionamento conosco, porque o Senhor está presente em todos os nossos momentos e porque nós temos essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza tudo que foi feito aqui, porque tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. E por isso nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, Pai. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, nós reconhecemos que a Tua palavra é perfeita e relevante para a nossa vida, e por isso nós queremos Te ouvir. Então, esteja conosco, esteja conduzindo e guiando e fazendo todas as coisas conforme a Tua vontade. Usa os louvores, usa a pregação e fala conosco e nos ajude, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, que é essa Tua vontade. Obrigada mais uma vez, que o Senhor nos abençoe, esteja conosco todo o tempo, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Entregamos esse culto nas Tuas mãos, para que ele seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Muito boa noite, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos abrir esse culto familiar, que eu dou glórias a Deus porque você está ouvindo o culto familiar, porque você está deixando a palavra do Senhor entrar na sua casa, no seu carro, no seu escritório, onde quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós vamos nessa noite louvar ao Senhor, porque nós reconhecemos que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito e que os olhos dele estão sempre atentos. Deus, Ele tudo vê e Ele tudo proverá. Aí você pensa, que bom, Ele vai me servir. Não exatamente. Pode ser que Deus não te dê tudo o que você quer, mas Ele te dá tudo o que você precisa. Pode ser que não seja no nosso momento, mas é no momento dele. Pode ser que não seja da nossa maneira, mas é da maneira dele. E uma coisa eu asseguro para você. Você que ainda não segue a Cristo, você seguindo a sua vida, pode ser que não fique mais fácil. Mas o que eu garanto para você é que você nunca estará sozinho. Sabe aquele momento que você está na prova, só tem você ali, mais ninguém, você pensa, meu Deus, o que será de mim? Deus está com você e estará com você nesse momento. E é por isso que nessa noite nós vamos louvar ao nome dele, para declarar que os olhos dele estão sempre atentos a nós, e que pode acontecer o que for,
Deus está na nossa frente. Não para que nós sejamos exaltados, mas para que a obra dele se cumpra nas nossas vidas, para que o desejo dele, para que o propósito que ele tem para nós se cumpra. Por isso nós dizemos sempre que nós diminuamos para que Deus cresça e que o poder dele, que a graça de Deus se manifeste, que as pessoas ao olharem para nós se lembrem de Jesus Cristo, porque ele é puro, porque ele é maravilhoso, porque ele é espetacular. Por isso nós vamos cantar essa noite. Glórias a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glórias a Deus. Cante novamente. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos nunca serão frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Amém, aleluia. Nós temos um Deus que não mente, que não muda, que não esquece de nós, que está perto de nós, que está atento às nossas necessidades. É um Deus que é fiel, que nos faz promessas maravilhosas e cumpre essas promessas. E essas promessas Ele nos faz através da Bíblia, da palavra dEle. E é por isso que essa palavra é tão preciosa para nós, porque ela vem do Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso, um Deus que, por definição, é amor e dirige esse amor a nós, suas criaturas, que não somos dignas, que não fizemos nada para merecer esse amor incondicional de Deus por nós. Mas Ele escolheu ter um relacionamento conosco, se revelar a nós e deixar para nós essa mensagem que é a Bíblia, que é a palavra dEle. E o meu desejo é que hoje você possa tomar essa palavra para você, porque eu acredito que Deus preparou e planejou esse momento, trouxe você até aqui para você ouvir essa mensagem que é específica e direcionada a você. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, que vem de Deus diretamente para você. Eu acredito que a Bíblia não é um livro, um conjunto de livros, de textos que foi escrito por homens sobre Deus, mas é um livro que foi escrito por Deus, por meio de homens, por meio de pessoas que Ele usou, que Ele concedeu, a quem Ele concedeu a honra, o privilégio de registrar a sua palavra, a sua mensagem, e também nos concede o privilégio de ouvir, receber e ser destinatários dessa mensagem. E cabe a nós aceitar e crer que essa mensagem é para nós, tomar posse dela. Às vezes a gente tem a oportunidade de ouvir uma mensagem, uma palavra bonita, bela, profunda, interessante, e essa palavra não muda a nossa vida, porque ela não entra no nosso coração, a gente não toma essa palavra para nós. Essa semana eu tive a alegria de receber uma homenagem muito bonita de amigos pelo meu aniversário, amigos queridos, alguns deles estão aqui no culto, inclusive, e foi um momento muito especial, muito importante. Fiquei muito emocionada, comovida com o presente que eles me deram, com as palavras de carinho, de afeto, de elogio que foram ditas, porque foram palavras que vieram do coração, foram palavras que elas vêm desse relacionamento, desse vínculo que nós temos, e por isso elas têm significado, têm sentido. Não é, por exemplo, como uma mensagem institucional que você recebe de uma empresa, de alguém que prestou um serviço para você e que te manda uma felicitação ali no dia do seu aniversário, porque é uma formalidade, né? Porque eles mandam ali para todos os clientes e você é só mais um entre todos eles. Ou talvez você faz parte de uma rede social que lembra ali as pessoas, né? De que aquele dia é o seu aniversário, e aí as pessoas que talvez você nem conhece bem, que estão ali na sua rede, nos seus amigos, mas estão ali por estar, e elas te mandam uma mensagem, te mandam os parabéns, mas aquilo não tem um significado real para você, porque não é uma demonstração de amizade, não é uma expressão de sentimentos profundos, verdadeiros. E da mesma forma é com a palavra de Deus. Se nós olharmos e pensarmos na palavra de Deus como algo que foi escrito para outras pessoas, ou para ninguém em particular, ou que ela foi escrita por homens, que ela é a opinião de homens, e pode estar certa ou pode estar errada, ela não vai ter significado, ela não vai ter importância, ela não vai mudar a nossa vida. Mas se a gente pensar que a palavra de Deus é sobre nós, é para nós, então ela vai fazer toda a diferença na nossa vida, ela vai nos transformar, ela vai nos trazer alegria, nos trazer força, nos trazer paz, nos dar ânimo, para que a gente possa prosseguir nessa nossa jornada aqui nessa terra, né? Que às vezes é tão difícil, cheia de desafios, cheia de perigos, dificuldades. Às vezes a palavra de Deus nos apresenta verdades que nós já sabemos, que nós já conhecemos, já ouvimos, mas que quando a gente volta a escutar de novo essas verdades que a gente já conhece, isso renova nossas forças, isso nos coloca um sorriso no rosto. É como uma mensagem que a gente recebe, né, através de um cartão, de um e-mail, de WhatsApp, seja lá qual for os meios, né, cartas que são cada vez mais raras, mas essas mensagens que a gente recebe de carinho, de afeto, nesses momentos especiais que familiares, amigos, pessoas queridas querem nos homenagear, expressar algum sentimento, e a gente guarda essas mensagens e volta e meia a gente as pega, né, para ler mais uma vez, para se lembrar
daqueles momentos, daquelas palavras, e a gente já conhece de cor muitas vezes, né? O que está escrito ali, o conteúdo, não é nada novo, mas é algo que sempre que a gente recorda, isso nos traz alegria, isso nos anima e nos motiva, né? Então que você possa receber essa palavra hoje como sendo a mensagem de Deus para você, que essas promessas que a gente vai aqui são promessas de Deus para você. Então vamos orar antes de abrir a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprender da Tua palavra, Pai. Abençoa a pregação da Tua palavra, que seja o Senhor quem fale nessa hora a cada um que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês, refletir então hoje sobre o Deus que guarda o seu povo, que protege o seu povo. E essa reflexão vai ser com base no Salmo 121, e ele faz parte dos salmos chamados Salmos de Romagem, ou Salmos Cânticos de Peregrinação, Cânticos dos Degraus. E esses salmos de romagem eram hinos que eram cantados pelos israelitas quando eles vinham de várias partes, de dentro e de fora da Palestina, até Jerusalém, né, peregrinos que vinham adorar a Deus no templo em Jerusalém, nas festas anuais, né, da Páscoa, do Pentecostes, de Tabernáculos. E enquanto eles faziam esse percurso, então, eles vinham cantando esses hinos de adoração a Deus, para fortalecer a sua fé, né, para lembrar que Deus estava com eles durante todo o caminho. E eram jornadas muito difíceis, né? Eles enfrentavam muitos perigos, muitos desafios, muitas dificuldades, ameaça de ladrões, de salteadores, de animais selvagens. Eles tinham que enfrentar temperaturas muito altas durante o dia, um sol escaldante, muito frio à noite. O caminho era muito irregular, né? Eles tinham que subir montes muito íngremes, andar por caminhos pedregosos, com o perigo de deslizamentos, né, de pedras, de rochas. E é nesse contexto, então, que os salmos eram entoados, e um deles era esse Salmo 121, que nós vamos ouvir agora, então. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Então a gente vê aqui a primeira coisa que eu penso, olhando para esse versículo 1, a gente percebe a consciência do salmista, né? Ele pergunta, de onde vem o meu socorro? Então a consciência da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade, da sua necessidade de ajuda diante de todos aqueles perigos, né, que eles enfrentavam na sua peregrinação, na sua jornada. Então essa consciência de que sozinha, sem ajuda, ele não conseguiria ter sucesso, né, ele não conseguiria finalizar a sua jornada. E essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, que às vezes a gente fica exposto e sofre males porque a gente não tem essa consciência da nossa necessidade de auxílio, de proteção, de ajuda. E outro erro também é a gente procurar ajuda no lugar errado, né? Em pessoas, em circunstâncias, em bens materiais, achando que essas coisas são a solução para nós, né? Essas coisas que vão garantir a nossa proteção, a nossa segurança, que vão ser a solução para o nosso problema, quando na verdade a fonte do nosso sustento, da nossa segurança, da nossa paz é o próprio Deus, né? E Ele pode usar, sim, coisas, circunstâncias, pessoas para atingir esse objetivo. Mas nós devemos sempre olhar para Deus em primeiro lugar, né? Quando o salmista diz aqui que ele olha para os montes, esses montes podem ser tanto os montes que cercam ali a estrada, ou seja, né, as dificuldades que eles enfrentariam ali na jornada. Então, às vezes a gente olha para os desafios, para as dificuldades, para o tamanho dos obstáculos, e isso tem mais peso do que o Deus que a gente serve, que é todo poderoso e que nos ama e que cuida de nós.
E esses montes podem ser também, então, a presença de Deus, né? Representar a presença de Deus. Os montes são os montes de Jerusalém, né? O Monte Sião, onde fica o templo. Então, olhando para os montes, o salmista chega à conclusão, à certeza de que o Deus é um Deus que nos socorre, que o socorro virá do Senhor. Ou seja, que Ele é capaz de nos socorrer e que Ele fará isso, porque Ele é o nosso Deus. Um Deus de amor que nos ama, que se importa conosco, né? E Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, então Ele tem domínio sobre a criação, foi Ele que criou o universo. Aquilo que foge ao nosso controle, que não está ao nosso alcance, está ao alcance dEle. Às vezes a gente confia em pessoas, em coisas que não são capazes, né, de suprir aquela nossa necessidade. A gente confia e coloca a nossa esperança em pessoas que acabam quebrando a nossa confiança, que não eram aquilo que a gente esperava. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E o salmista afirma, né, que Ele não permitirá que você tropece. Que o seu protetor se manterá alerta, né? Como nós cantamos antes, né? Os seus olhos estão atentos a nós, os ouvidos estão sensíveis para nos ouvir. Às vezes a gente está clamando por ajuda, por socorro, e a gente não tem nem forças para pedir, né? A gente gostaria que alguém olhasse para nós e enxergasse a nossa necessidade de ajuda, de socorro, de uma palavra, de um abraço. Mas às vezes a gente não tem força, não tem coragem de pedir, não tem as palavras. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele não está distraído, Ele está atento e alerta. E Ele não dormirá, né? A palavra vai dizer. Se a gente pensar num guarda, num vigia, que ele dorme, né? Enquanto está fazendo ali o seu trabalho, ele se cansa e ele adormece, ele cochila. Mas Deus não adormece, Deus está sempre alerta o tempo todo. E a palavra vai continuar dizendo, então, que o Senhor é o nosso protetor como sombra. Ele nos protege e Ele está à nossa direita. Então, que a presença de Deus é constante, como a nossa sombra, né? Que nos acompanha por onde a gente vai. E também sombra no sentido de refrigério, né? Daquele local que é abrigado da luz solar. Então, a presença de Deus na nossa vida é constante e ela nos traz refrigério. Ela nos traz paz, nos tranquiliza, nos acalma, nos alegra. E Deus nos protege, nos guarda em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, né? Às vezes, nós recorremos, por exemplo, a alguma pessoa para nos ajudar em um determinado momento, em uma determinada circunstância da nossa vida, em uma dificuldade pela qual a gente está passando, e aquela pessoa nos abençoa, nos ajuda. Mas em um outro momento, aquela mesma pessoa não é capaz de nos ajudar, né? Ela não tem os recursos, ela não tem as possibilidades, está fora do alcance dela nos prestar aquela ajuda, aquele auxílio muitas vezes, né? E com Deus não é assim, porque não importa a circunstância, né? Então o sol não ferirá de dia e nem a lua de noite, né? Não importa a situação pela qual você esteja passando, Deus é capaz de prestar o socorro, o auxílio que você precisa. E nada também vai poder impedir, né, que Deus esteja lá com você, que Deus esteja presente, que Deus se revele a você, que Deus haja na sua vida. Na sequência ali no versículo 7 vai dizer que Deus o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Às vezes a gente pode correr o risco de interpretar essa afirmação de forma errada, de que nada de ruim vai acontecer com a gente, ou se acontecer algo de ruim é porque a gente tem culpa, porque a gente pecou, porque a gente mereceu essa coisa ruim que aconteceu, né? A gente causou. Mas o que Deus quer mostrar aqui para nós é que diante dos males, das catástrofes, das tragédias, das coisas ruins que acontecem com a gente, com pessoas à nossa volta, pessoas queridas, amadas, boas pessoas, Deus guarda a nossa vida, Deus provê a salvação para a nossa alma, Deus nos concede a vida eterna. E não importa o que aconteça conosco nessa vida, nessa terra, ninguém pode nos tirar a vida que Deus oferece a nós, através de Cristo Jesus. Nada pode separar um filho, uma filha de Deus do amor dele, a palavra vai dizer, né? No meio da angústia, da tribulação, da perseguição, fome, perigos, o amor de Deus nos alcança, Deus se revela a nós, a presença dele pode ser sentida, o toque dele nos alcança. E o que ele nos pede é que nós creiamos no sacrifício de Jesus, no sacrifício do seu Filho, que morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia por amor a nós.
Então, que a gente creia nesse sacrifício, na nossa necessidade desse sacrifício por nós, porque por nós mesmos nós não poderíamos oferecer esse sacrifício. Nós não podemos comprar a nossa salvação, comprar o perdão de Deus. Nós não somos capazes de pagar nossas próprias dívidas e reparar as nossas ofensas. Mas Jesus Cristo fez isso por nós. E Deus nos convida, então, a crer nesse sacrifício, a amar esse Jesus que nos amou primeiro e a segui-lo, a imitá-lo, a sermos como Ele, amando a Deus de todo o coração e amando ao nosso próximo. Deus é fiel não por causa da nossa fidelidade. A fidelidade de Deus não depende de que nós sejamos fiéis, mas Ele é fiel a essa aliança que Ele fez no sangue de Jesus Cristo com o seu povo. E Ele nos convida a pertencer a esse povo, a esse Israel espiritual, a quem Ele dirige e destina suas promessas. E a gente faz parte desse povo aceitando a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que você possa fazer isso hoje, se você ainda não fez, se você já o fez, se Jesus já é o seu Senhor, o seu Salvador, que você possa agradecer com alegria e renovar esse compromisso, reafirmar esse compromisso seu com Deus, se comprometer a fortalecer, a aprofundar o seu relacionamento com Ele, conhecê-lo cada vez mais. Que você possa fazer o propósito de ler e ouvir e estudar a palavra de Deus com mais frequência e que quando você o fizer, você faça de uma forma diferente, você o faça como nós falamos antes, se lembrando de que essa palavra é a mensagem de amor de Deus, individual e pessoal e específica para você. Que você possa se alegrar com as verdades dessa palavra, conhecer as promessas e ter a certeza de que elas são para você, se você pertence ao povo de Deus. Que Deus conhece você, conhece a situação pela qual você está passando, as suas necessidades específicas, conhece seu coração, se importa com o que você está passando e está de braços abertos para te acolher, para te receber. Ele quer falar com você, quer te dar direção, quer te proteger, te guiar e quer também que você fale com ele, embora ele saiba de todas as coisas, mas assim são os relacionamentos, né? A gente ouve e é ouvido. A gente fala muitas vezes coisas que a outra pessoa já sabe, para lembrar, para reafirmar o nosso sentimento, o nosso compromisso. A gente quer passar tempo, né, com as pessoas que a gente ama, a gente quer conhecê-las cada vez mais. A gente quer que elas tenham a certeza, a convicção do nosso sentimento, do nosso afeto, que elas podem contar conosco. E Deus quer que você saiba hoje que Ele te protege, que Ele te guarda em todo lugar, em todas as ocasiões, de todo tipo de males, em todo tempo, agora e eternamente. Ele promete uma vida na sua presença, com a sua proteção, com o seu cuidado, aqueles que crerem. Então que você possa aceitar esse convite que Deus te faz hoje, para se aproximar mais dele, para conhecê-lo mais, para fazer parte do povo dele, para ser filho, para ser filha dele, para ser o alvo das suas promessas, desse Deus fiel, que não mente, que não muda e que sempre cumpre a sua palavra. Então que Deus te abençoe, que a paz de Cristo invada a sua vida, que a presença de Deus seja real, que a palavra de Deus se torne cada vez mais preciosa para você, que você possa conhecê-la, estudá-la, se alegrar, confiar nela, que a voz de Deus se faça cada vez mais nítida, mais audível através dela. Em nome de Jesus, obrigada, que Deus te abençoe. Glórias a Deus, santo é teu nome, Jesus, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Pai, queremos te adorar em espírito e em verdade sempre, Pai. Dentro das nossas imperfeições, Pai, mas que possamos a cada dia melhorar cada vez mais para te adorarmos cada vez mais, Pai, usando cada vez mais os dons, talentos, as capacidades, os sentidos, as dádivas que o Senhor nos deu, Pai. Porque tu mereces tudo que nós podemos fazer de bom e muito mais, Deus. Por isso que todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Se você sabe, cante. Se você não sabe, mentalize o Senhor, adore-o à sua maneira. Mas estejamos em comunhão e louvemos ao nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Todo ser que vive, louve ao
criatura se derrama aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus, teu santo nome. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada há de calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por este culto maravilhoso, por esta palavra, Senhor, por este louvor, pela tua condução desde o início ao fim, ao Espírito Santo. Lhe pedimos, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão assistindo, tanto ao vivo, quanto estão assistindo online, através do YouTube. Amém. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada uma dessas pessoas. Te damos graças, Pai, pela nossa reunião, pelo nosso encontro, por tudo que nos transmitiste, por ter aberto o nosso coração. E te pedimos perdão pelos nossos pecados e novas oportunidades para estarmos sempre juntos nas próximas semanas, aprendendo mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. E a igreja diz: Amém. 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 Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Agradeço a você que nos ouviu até agora
que deixou com que a palavra do Senhor entrasse no seu coração, com que os louvores entrassem no seu coração, na sua casa, no seu ambiente. E agradeço a você que prestigia o nosso canal no YouTube e peço que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo com alguém que você pense que ou que não aceitou Jesus, ou que possa estar precisando, às vezes uma pessoa que está doente, uma pessoa que está precisando de alguma ajuda, de algum apoio. Manda essa palavra para essa pessoa. Muitas vezes Deus deseja falar com essa pessoa por meio desse culto familiar. Então, não deixe essa oportunidade passar. Não deixe a oportunidade de Deus se utilizar de você como instrumento passar. E compartilhe esse culto. E para que você possa ganhar um coraçãozinho nosso, deixe nos comentários o seu pedido de oração e também, por que não, uma palavra-chave, a qual a dessa noite é, como não poderia ser diferente, Jesus. Então deixe a palavra Jesus nos comentários, além do seu pedido de oração, e você ganhará certamente um coraçãozinho. Fiquem todos na santa paz de Jesus Cristo e até o próximo culto familiar, o qual esperamos vocês. Glórias a Deus e fiquem bem.